Igreja, glória a Jesus. Nós lemos no início do nosso culto um dos salmos mais conhecidos e mais citado por todo o povo evangélico, que é o Salmo 23. Coisa boa é ler o Salmo 23. Não é? Esse salmo aqui, ele é o salmo que as pessoas têm quadro em casa com o Salmo 23, tem no quarto, tem na sala, coloca no carro. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Mas eu gostaria de mostrar a vocês, dentro desse salmo, estratégias de Deus para que nós possamos atingir nossos objetivos dentro deste salmo tão importante que nós temos em nossas Bíblias. Mas antes, gostaria de dizer a você algo que você sabe, algo que você todos os dias escuta, todos os dias convive com alguém que exatamente faz o que eu vou dizer agora. Nós vivemos hoje num mundo que só sabe reclamar. Se tem uma coisa que o mundo tem feito é reclamar. Reclama do governo, reclama do prefeito, reclama do patrão, reclama da mulher, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama de tudo. É o que se escuta hoje em dia, é reclamação total. Quem reclama não pode vivenciar o Salmo 23. Quem vive reclamando de tudo, de todos, não tem como dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é verdade? Então, esse texto, ele é um texto que nós gostamos, que nós decoramos, que nós falamos sem ler a Bíblia, porque é gostoso falar esse texto. Mas, como é que está a sua vida diante do caos do mundo? Como é que está a sua situação diante desse caos que é o mundo? E não é para que nenhum de nós fique impressionado com aquilo que está acontecendo. De você ir no mercado, antes você gastava R$100, você gasta 300 hoje. Aí você vai lá no varejão e você gastava 50, você gasta 100. Né? Aí você vai encher o tanque do carro, você gastava 100, você está gastando 170. Aí você bota a boca no mundo. Mas isto é o caos do mundo. E esse caos que o mundo vive, para nós não é nenhuma novidade. Não é novidade. Por quê? Porque tudo isto está vivenciando uma única coisa, que o Senhor Jesus está voltando. O caos no mundo precisa acontecer. Nós estamos vendo essa briguinha. A gente fala briguinha, parece ser uma coisinha, né? Com o presidente dos Estados Unidos e com o presidente da Ucrânia. Bateram boca diante de toda a imprensa falada, escrita do mundo inteiro. Aí, parece uma coisa boba, né? Porque a Ucrânia, perto dos Estados Unidos, é uma formiguinha. Mas tem um país que está invadindo. Aí vai lá o presidente dos Estados Unidos e fala que o cara da Ucrânia está querendo fazer a Terceira Guerra Mundial. Aparentemente você fala, isso é conversa para boi dormir. Mas só que, por exemplo, ontem, os países da Europa já se reuniram e falaram, nós temos que se armar. Nós precisamos nos armar. Então, a Terceira Guerra Mundial é algo que está aí e vai acontecer. Mas não é porque o presidente Trump e o da Ucrânia, e o da Rússia, e o Putin, o outro. Não, porque está escrito, o caos vai acontecer. Mas deixa eu te dar uma notícia tremenda, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Nós precisamos crer naquilo que a gente lê. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Pastor, mais nada, irmão. Eu e você não somos deste mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui por um tempo só. O nosso reino é os céus, o céu nos espera. O Senhor vem buscar a sua igreja. Se você morrer antes, você está nos braços do Pai. Então, tire o coração deste mundo tenebroso. Pare de reclamar e diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, irmão? Nem quero saber, sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só que coisa interessante. Hoje nós precisamos parar de viver uma vida insatisfeita. Sim, pastor, mas o senhor está falando uma coisa tão difícil. Como é que a gente vai viver satisfeito? Mas esquece o mundo. Você vai ter que trabalhar normalmente, né?
Não tem essa de você ficar sentado e alguém trazer para você uma cesta básica. Isso não existe. Você vai ter que correr atrás. Se você ainda é um jovem, vai estudar, tem que correr atrás. Tem que se formar, tem que correr mesmo, tem que ser alguém na vida, como diz o velho ditado. Sim, isso faz parte, mas tem uma coisa, pare de reclamar. Pare de ficar dizendo que a tua vida não é uma vida boa, é uma vida de insatisfação. Não permita que os seus momentos de insatisfação pessoal lhe roubem a abundância que Deus conquistou para você. Irmãos, antes de Jesus na cruz, nós estávamos completamente perdidos. Antes de Jesus subir à cruz e ressuscitar ao terceiro dia, nós não tínhamos nome, nós não tínhamos direção, nós não tínhamos esperança. Mas a partir do momento que o nosso Cristo subiu à cruz, que era minha e que era sua, morreu, acabou? Não, a Bíblia é clara, Jesus ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, a minha esperança, ela renovou. Aí eu posso bater no peito e dizer, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar no nome do Senhor Jesus. Veja só que coisa interessante. Há pelo menos 4 verdades dentro desse texto a respeito do cuidado de Deus que faz cair sobre nós como filhos. E a primeira verdade que eu encontro aqui é que Deus é o Deus de toda provisão. Quando nós falamos provisão, a primeira coisa que vem na cabeça é comida, né? Primeira coisa que vem, não vai faltar comida, mas não vai mesmo. Comida que não vai faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o escritor de Atos Apóstolos, e que tudo leva a crer que foi Lucas, né? No capítulo 14, no versículo 17, ele fala assim, escrevendo, contudo Deus não ficou sem testemunho. Mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ele, Deus, garante a cada um de nós o pão, o abrigo, né? O cuidado que você recebe dia a dia por uma única questão, pelo amor de Deus. Irmãos, quando você vai lá no Velho Testamento, quando você vai lá no Novo Testamento, você começa a ler algumas coisas e no primeiro momento você fica assim dizendo, mas como é que é isto? Quem aqui nasceu no Nordeste, não vou falar nem no Oriente Médio, no Nordeste, e conhece aquelas regiões do Nordeste que chove uma vez por ano e olha lá, sabe o que vê lá? Aí você fala, mas como é que esse povo vive? Como é que esse povo consegue comer, beber? Mas come e bebe. Aí você vai no Velho Testamento, a Bíblia diz que um povo andou no deserto 40 anos. Você fala, não é possível um negócio desse. Como é que pode andar no deserto 40 anos? É impossível por ser humano andar 40 anos no deserto. Mas é o Deus que provê. É o Deus que é o nosso pastor e que nada falta. Quando Moisés sai com o povo do Egito, ele sai no caminho do deserto. Talvez, no primeiro momento, os egípcios diziam, esse povo está louco, está tudo doido. Tem quase 1 milhão de pessoas aí, só de homens tinha 600 mil. Imagina isso, cada homem tendo uma mulher e mais filhos. Tinha mais de 1,5 milhão de pessoas. Esse povo fazer o que no deserto? Aonde é que eles vão comer? O que eles vão beber? Esse povo, o que esse povo tem na cabeça, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, e Paulo disse, que o Evangelho de Cristo é loucura para aquele que não conhece. Quem não conhece Deus, acha que é tudo doido. E de verdade nós somos doidos por Jesus. Nós entendemos o que Jesus fez na cruz. É algo que aparentemente era loucura, mas o véu se rasgou. Eu tenho acesso ao Santo do Santo. Eu falo com Deus. Você fala com Deus. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Deus é o Deus da provisão. E provisão, você entende tudo. Provisão, você vai entender que não vai faltar para você,
que não vai faltar para os seus filhos, que não vai faltar para aquelas pessoas que você ama. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão. Nós temos testemunhos dos mais tremendos, daquilo que Deus fez, no momento em que pessoas diziam assim, olha, não tem mais jeito, de repente aparece a solução. E a pessoa fala, mas como é que é isto? Como é que pode? A irmã acabou de falar, estou desempregada, o carro fundiu o motor, misericórdia, como é que a gente faz? Para onde eu corro? E ainda ele escuta, não vou te ajudar. Já imaginou que situação? É para desespero. Mas a irmã Cícera, ela entendeu que Salmo 23 aconteceria na vida dela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você precisa tomar posse do que está escrito na Bíblia, irmãos. O maior problema da humanidade evangélica de 2025, deste século, é que nós estamos nos esquecendo de que as verdades de Deus estão na Bíblia. E quando você entende isto, e quando você crê, a provisão ela vai chegar independente de que tipo de provisão que você está precisando. Uma coisa é certa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz, lá em João 3:27, Jesus disse assim, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Se você tem alguma coisa, se Deus tem te dado, foi Ele que deu. Agradeça a Deus, glorifique a Deus. Deus, Ele dá muitas vezes aquilo que nós nem imaginamos, mas é Deus que está dando. Na oração do Pai Nosso, que nós conhecemos tão bem, ensinada por Jesus aos seus discípulos, entendemos que tudo vem de Deus. Na oração do Pai Nosso, coloca lá a oração do Pai Nosso para nós. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você fala assim, mas meu Deus do céu, é isso mesmo? Vem de lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E você começa, está aí, tem alguém lá em cima? Tem gente lá em cima? A oração do Pai Nosso, coloca para nós lá. Olha só. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois, vamos lá, continua no versículo 2 em diante. Não, a oração do Pai Nosso, onde estava? Lá onde estava. Você começou bem, depois você tirou. Perdeu? Daqui a pouco ele acha. Veja só, provisão. Deus é o Deus da provisão. Vamos lá. Depois do 9 ao 10, tá, irmão? Vamos lá, espera aí. Volta no 9. Portanto, vos orais assim. Aí é Jesus que está falando. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aquilo que eu sempre digo para a igreja. Quando você dobrar o teu joelho, primeira coisa, glorifique a Deus. Fale quem é Deus. 10. O 10. Venha o teu reino. O reino já chegou a nós? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão. Pode falar que sim, o reino já chegou. O reino chegou. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Para um pouco aí no 10. Veja só, quando é que o reino chegou? Continua no 10, irmão. Quando é que o reino chegou? O reino chegou quando Jesus chegou, irmãos. O reino chegou quando Jesus chegou. Quando João Batista olhou e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino chegou. Quando Jesus, ele se permite morrer na cruz por vontade do Pai, e ele ressuscita, o reino chegou. O reino está entre nós. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O 11, olha o que diz o 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá uma segurada aí no pão. Veja só, o pão nosso. Naquele tempo, irmão, não tinha picanha. Não tinha. Não tinha costelinha de porco. Não tinha. Principalmente porco. Porco, nem pensar. Naquele tempo, não tinha essas carnes que tem hoje aí, cada uns nomes tão diferentes, né? Aquelas carnes argentina, uruguaia. A gente fala, meu Deus, que carne que é essa? Não, uma mais macia que a outra. Era pão, entendeu? Pão. O negócio era pão. Por isso que Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dar hoje.
Sabe, quem tinha condições, comia alguma coisinha melhor, mas era pão mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, se você comer pão de manhã, de tarde à noite, você vai engordar um pouco, mas vai te sustentar. Vai te sustentar, você não vai morrer de fome. Versículo 12, olha só. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que dívida que nós tínhamos? Quais eram as nossas dívidas? Você pediu dinheiro emprestado para Deus? Não, eu tenho dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável. A dívida impagável era os meus e os teus pecados. Os nossos pecados estavam diante de Deus, e a Bíblia diz que o meu pecado, o seu pecado, fazia separação entre nós e Deus. Existia um abismo entre nós e Deus, mas a partir do momento que nós tivemos os nossos pecados perdoados, nós nos aproximamos de Deus. E hoje você tem a providência de Deus, você tem a provisão de Deus, porque hoje você faz parte da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa melhor do que você fazer parte da família de Deus? Quem faz parte da família de Deus, não falta nada. A provisão vai acontecer. Por que que não está acontecendo? Porque você não exercitou sua fé. Você não creu ainda nessa palavra. Mas em nome de Jesus, nesta noite, creia que a provisão de Deus está chegando para a tua vida. Se não chegou, vai chegar. Exercite a tua fé hoje no nome do Senhor e creia que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. É provisão de Deus para a tua vida. Uma das coisas que mais me preocupa é quando alguém diz: pastor, joguei a toalha. Eu já disse aqui que quer jogar a toalha. Jogar a toalha é quando o boxeador está apanhando em cima do ringue e o técnico dele joga a toalha no meio do ringue. Ele está dizendo assim, ó, não dá, perdeu. Mas não caiu ainda. Não, mas se continuar vai cair. Não jogue a toalha. Deus é o Deus da provisão. Por quê? Tem muita gente que não acredita. Mas, irmãos, isso é normal no mundo, tá? Que aconteceu o episódio da saída do povo do Egito. Tem gente que não acredita. Não acredita. Muita gente no mundo fala que aquilo é conto da carochinha, aquilo é para colocar coisa na Bíblia. Mas que Deus é maravilhoso, começaram a descobrir agora algumas coisas que está provando que, de verdade, o povo esteve lá por 400 anos e está se provando que o povo passou de verdade, chegou em Canaã. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para falar e não cumprir. Porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus do quê? Da provisão. Mas o texto também, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isto fala do quê? Que o nosso Deus é o Deus de toda proteção diária. Proteção diária. Nós não temos a mínima ideia dos ataques que nós sofremos todos os dias. Se você tem um celular, computador, de vez em quando aparece uma mensagem assim: tentaram entrar no teu não sei o quê 40 vezes por semana. Alguém já recebeu essas mensagens? Não é assim? Tentaram te... Não é assim? Mas não sei o que lá bloqueou. Você não viu. Mas o teu celular, o teu computador tem lá alguma coisa que não deixa entrar. Na vida espiritual não é diferente. Se você, pelos olhos da fé, visse os ataques do diabo contra a tua vida, você ficava apavorado. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O Senhor é o Deus de toda proteção diária. Por isso que o Salmo também 91, que nós amamos, diz assim: ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E diz o que mais? Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que os proteja em todos os seus caminhos. Irmão, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisto. Que o Senhor, Ele é o que te protege no seu dia a dia. Se você tem fé em Deus,
vive sob sua proteção em todo o tempo, você pode ter certeza de uma coisa: existe milhares e milhares de ataques contra a tua vida, mas o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te protege, mas não protege só você, protege a sua esposa, seus filhos, a sua família. Você é aquele que ora, que quando você dobra o teu joelho, talvez você seja como eu, a primeira pessoa que vem em minha mente é a minha esposa, são os meus filhos, são as minhas netas, e isso é uma coisa natural e normal. Então alguém ora por você, a igreja ora por você, a juventude ora por você, os anciãos oram por você, as mulheres oram, os obreiros oram. Quando nós recebemos a oração de qualquer um justo, a mão do Senhor nos protege. Deus é o Deus de toda proteção diária. Não é proteção mensal, não é diária, toda hora e todo momento mesmo. O Salmo 23 ele fala: mesmo quando eu ando por um vale cheio de treva, de morte, o Senhor está comigo. O Senhor é comigo. O Senhor me guarda. O Senhor é aquele que não tosquenejará, não é? Nós não podemos temer mal algum. Por quê? A nossa proteção é um presente extraordinário de Deus. E é fácil entender isto. Eu disse aqui, em uma das minhas mensagens, que a partir do momento que eu aceito a Jesus, que eu tomo uma decisão, que eu desço as águas batismais, que eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, eu acabei de me alistar no exército de Deus. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a palavra de Deus diz, contra as hostes infernais da maldade. Então eu entro numa luta. A partir de então, nós estamos em luta diária contra o inimigo. Mas que coisa boa, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já vencemos essa batalha. Nós vamos sair do outro lado do Jordão. Nós temos convicção plena que o céu nos espera. Nós temos convicção plena que ao fechar os nossos olhos, estamos nos braços do Pai. Nós temos plena certeza que se a trombeta soar, nós vamos subir para encontrar com o Senhor nos ares. Mas por que isto? Porque temos uma proteção. Estamos em guerra, mas somos vencedores. O Senhor já venceu esta guerra para nós, para você, lá na cruz do Calvário. O diabo aplaudiu, ele morreu, ele se foi. Os inimigos falaram: agora acabou, não vai ter mais nada, não. Mas no terceiro dia, a pedra foi removida, as pessoas se assustaram. O que aconteceu? Ele ressuscitou, louvado é o nome do Senhor. A minha proteção é diária, a minha proteção é certa, porque ele venceu a morte, e você e eu, nós vamos vencer também, no nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus de proteção. Não tem nada melhor do que termos esse entendimento, igreja. A nossa proteção não é simplesmente o escudo do homem, do Capitão América, não é não. A nossa proteção é muito mais do que o escudo do Capitão América. A nossa proteção, ela vem de cima, ela vem do altar de Deus. Porque a partir do momento que você o recebeu como Senhor e Salvador, você é dele. Você pertence a Deus. E tudo que é de Deus, Ele cuida. Tudo que é do Senhor, Ele vai cuidar. Se você é de Deus, levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite. Aleluia! É interessante que o cuidado de Deus, como proteção, muitas vezes chega a nós sem que nós percebamos. Eu estava numa convenção no Rio de Janeiro. Eu estou falando de uma convenção que aconteceu há 19 anos atrás. Foi a primeira vez que eu viajei, foi a segunda vez que eu viajei com o bispo. Nós fomos no avião dele, estava eu, ele, o Rui e o filho dele, o pastor Manuel, que hoje é pastor. Daquele tempo, o neto, de 19 anos atrás, o neto tinha menos de 19 anos. Nós fomos para a convenção. Fomos para a convenção, se eu não me engano, Santa Cruz, eu acho que foi em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Participamos da convenção. Quando nós estávamos indo para o aeroporto, presta atenção nisso. Estávamos indo, naquele tempo usava rádio, não era celular. Veio uma notícia: olha, o pastor Marcos de Sorocaba e o pastor Gilberto de Paula sofreram um acidente
em tal lugar. Ih, misericórdia. Aí todo mundo foi para lá. Nós fomos para lá. Chegamos lá, o carro em que estava o pastor Gilberto e o pastor Marcos de Sorocaba capotou. Capotou. O pastor Gilberto teve arranhõezinhos, mas o pastor Marcos teve alguns problemas assim, um pouco mais sérios e já levaram para o hospital. E nós fomos para o hospital. Chegamos no hospital, vamos lá, tal, esperando as notícias, aí veio o médico. É o seguinte, tem alguns, quebrou lá um braço, quebrou lá uma costela e tal, mas o problema maior não é esse não. Nós, ao fazermos um check-up, nós identificamos um tumor no cérebro dele. Olha só, como tem um tumor no cérebro dele. E ele não sabia. Aí ele foi transferido para São Paulo, fez uma cirurgia na cabeça e está bonzinho para a glória de Deus. Vi ele agora, na nossa reunião de obreiro, ele estava na última convenção, eu vi lá, conversei com ele. Não, no velório da bispa, ele estava lá. Aí você fala assim, mas deixa eu entender isso. O cuidado de Deus muitas vezes chega a você sem que você perceba. Isso que aconteceu com o pastor Marcos, foi o que aconteceu com o pastor Oséias, nosso deputado. Mesma coisa, mas um testemunho idêntico. Bateu o carro quando acordou no hospital, identificaram que ele tinha um tumor na coluna. Aí você fala, mas o que é? É o cuidado de Deus. Porque tumor, muitas vezes, ele aparece e quando você identifica, acontece como o nosso irmão lá, de uma igreja que eu dirigia, 15 dias depois morreu. Porque já não tinha mais jeito. Mas o pastor Marcos, o pastor Oséias, Deus disse, estou cuidando de você. Então a única forma é você bater o carro, é você capotar o carro, você vai para o médico, chega lá, eles vão encontrar. Você está entendendo como é que Deus faz? Pastor, estou apavorado porque fiquei sabendo que eu estou com isso, estou com aquilo. Irmão, não se apavora não. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Ele é o Deus que te protege de forma diária. Não fique preocupado com aquilo que falaram para você. Não fique preocupado com aquilo que o médico te disse. Não fique preocupado com aquilo que falaram. Mas, um parente meu teve isso, morreu. É? Só que eu tenho um Deus que é o meu pastor e nada me falta. É o Deus que me protege de forma diária. Crê nisso, recebe essa palavra no nome do Senhor e não se apavore com aquilo que anda falando de você. Não se preocupe. O cuidado de Deus está sobre a sua vida, sobre os seus anseios, as suas orações, Ele está escutando, né? Ainda que os seus olhos não estejam vendo, pode crer nisso. Você não precisa de amuletos. Não precisa de amuletos para você viver. Pastor, falaram para mim que se eu fizer a campanha, não sei de quantos dias, eu vou chegar lá. Irmão, não limite o poder de Deus. Que Deus é esse que só vai operar depois de 7 semanas. Que Deus é esse que só vai operar se você fizer isso, aquilo. Quem você pensa que é Deus? Deus faz a hora que Ele bem entender. Você só precisa exercitar a sua fé. Você só precisa dizer, Senhor, olha, eu creio que o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o Deus que me protege. Você não precisa de galho de arruda na orelha, né? Para te proteger, não. Para com isso. Para com isso. Você não precisa de nenhuma ferradura pendurada atrás da porta. Pastor, mas ainda tem isso? Mas se tem, anda nessas fazendas aqui em São Carlos, em sítio. Você vê uma ferradura, você fala, uma ferradura aqui atrás? Para que é a ferradura? Para proteger. Sabia que tem isso? Tem. Tá? Mas tem uma coisa melhor. Pega uns cristalzinhos, coloca debaixo do travesseiro, que você vai ver que a coisa vai mudar. Não. Leia o texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me, sim, Ele me guia. Tem coisa melhor que você ser guiado pelo Senhor, tá? Outra, no futebol tem muito disso. Quando tinha uma partida de futebol que era uma decisão, e entrou um cara no campo,
e começou a jogar sal para tudo quanto foi lado, né? E a televisão mostrou, está jogando sal. O time dele perdeu de 5-0. Do que adianta? Não é sal que te protege, é o Senhor. É o Senhor que te protege. Mandinga, irmão, não faz nada. Você já tem tudo. O que você precisa para ser protegido, você já tem. O que você tem? Você entregou a tua vida para o Senhor Jesus. Você já confessou que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Você já desceu as águas batismais. Você só precisa o quê? Crescer. Crescer no conhecimento e na graça de Deus. Veja só, terceira verdade que o texto nos mostra. Deus é o Deus de toda consolação para os momentos mais difíceis da sua vida. Está passando um momento difícil? Está o teu coração triste, preocupado? Então veja só o que o texto diz. Refrigera minha alma, versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Deus é o Deus de toda consolação para os momentos difíceis da vida. Quem não passa por momentos difíceis? Quem? Todos nós passamos, mas Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que vai estar com você nos momentos difíceis. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar momentos tão interessantes, não é? Momentos em que Deus está falando com ele, em cima de um navio, que o navio está sendo destruído pelas ondas. Ô Paulo, fala para o povo aí que ninguém vai morrer. Fica em paz, Paulo. O Deus que eu sirvo falou que ninguém vai morrer, para vocês ficarem tranquilos. Por quê? Porque os soldados queriam matar todos aqueles presos. A intenção dos soldados que estavam acompanhando os presos era matar todo mundo. Seu soldado, o Deus que eu sirvo falou para vocês não ficarem despreocupados, porque não vai morrer ninguém. Nós vamos perder o navio, mas ninguém aqui vai se perder, tá bom? Então, seu soldado não precisa matar ninguém. Tá bom, pum, caíram na ilha. Chega na ilha. Graças a Deus, todo mundo salvo. Só que está um frio lascado. Vamos fazer uma fogueira. Faz-se uma fogueira. Eles estão lá com os bárbaros. Bárbaro era quem não sabia falar grego. Está lá os bárbaros fazendo. Aí Paulo, o único que a Bíblia cita, vai lá e pega os gravetos. E quando ele pega, uma serpente na mão dele. Você imaginou? Você já imaginou isto? Puxa vida, acabei de sair de um naufrágio. Perdemos tudo. E agora uma víbora vem na minha mão. Você lê lá em Atos, se Paulo ficou preocupado, gritando, pelo amor de Deus, mas não. Alguém tem um soro antifilme? Não tem, aqui não tem. Aqui, o lugar que faz o soro é lá em São Paulo. Aqui não tem. Ele falou isso. Pegou, foi lá e jogou os gravetos junto com a cobra, tudo dentro do fogo, a cobra morreu, e o pessoal agora morre. Não, deixa eu dizer uma coisa. Deus é o Deus da sua consolação. Está doendo? Pastor, está doendo muito. Está difícil? Tá. Mas olha, Deus é o Deus que te consola. Deus é o Deus que passa a mão na tua cabeça. É Ele. Se você estiver sentindo alguém, não tem ninguém, mas alguém está passando a mão na minha cabeça, é Deus que está dizendo assim, pode ficar tranquilo, estou com você. Segura aí, não joga a toalha não. Estou com você, eu sou o Deus da consolação. Olha só o que Paulo fala lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 13 e 4. Ele fala assim, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Hoje, como pastor dessa igreja, eu quero te consolar, porque eu já passei por muita tribulação, mas hoje eu posso dizer que eu venci no nome de Jesus, e você vai vencer também, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, é o Deus que consola, e o texto diz que a partir do momento que eu sou consolado, eu quero te consolar com esta palavra, que não é minha, é de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se importa com as nossas dores e com as nossas perdas. Sim, Deus se importa. Não pense você que Deus não se importa. Deus se importa. Deus se importa sim, não é? É interessante que tem um texto que eu amo. Coloca lá, Salmo 56, versículo 8, nessa mesma versão. Olha que
texto tremendo, não é? Que está registrado no livro de Salmo. Salmo 56, versículo 8. Esse texto, todas as vezes que eu leio esse versículo, tu contaste as minhas vagueações. Isso aí é a corrigida? Não, eu quero na RC, na que você estava usando, no texto que nós começamos, tá? No texto, é o mesmo? É o mesmo? Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Olha só. As suas lágrimas estão no odre de Deus. Não estão elas no teu livro? Olha o que o salmista está dizendo. Que Deus pega as tuas lágrimas, Ele coloca num odre. O que é odre? Imagina um vasinho pequeno. E é feito de cristal. As tuas lágrimas estão lá. Estão no livro de Deus. Cada lágrima que você derramou, Deus conhece. E pode ter certeza absoluta que no tempo de Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, eu já contei tantas coisas sobre a minha vida, minha esposa. Em momentos que, né, dá vontade de falar, eu vou largar tudo, vou sair correndo. Parece que Deus me abandonou. Deus não me escuta. As suas lágrimas estão no ordem de Deus. Creia nisso no nome de Jesus. Sai daqui hoje dizendo assim, o Deus que eu sirvo é o Deus que nos consola. E Ele está pronto a te consolar. E os dois agentes de Deus para o consolo é a palavra dEle e o Espírito Santo de Deus. Quando você olha a palavra, ela te consola. E quando você fala, Senhor, com o teu Espírito, porque Ele mora em você. Então esses são os dois agentes de Deus para me consolar. A palavra dEle e seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos encorajados a prosseguir. Lutamos e vamos persistir com a certeza no coração que nós vamos sair do outro lado. Porque Deus é conosco. Salmo 30, versículo 5 diz, posso chorar uma noite, mas uma coisa eu sei, a alegria vem pela manhã. Por fim, uma quarta verdade, Deus é o Deus de toda a promessa. Toda a promessa. Eu disse aqui domingo passado, se eu não me engano, que existe 8.788 promessas na Bíblia. Sendo que 80% dessas promessas são feitas para nós. Então é o Deus de toda promessa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, ele fala assim, dessa maneira, se estiver no texto, se estiver aí no telão, põe, pelas 1 e 4, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina. Olha só, para que por elas quem? As promessas, nós sejamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aquilo que eu falei no início da mensagem. Tá? Mas nós temos uma promessa. E a partir do momento que você crê, você é participante da natureza de Deus. Olha só, irmãos. Isso não é coisa pequena, não é coisa grande. Então, eu creio que o Deus que eu sirvo, que você serve, é o Deus de promessa. Ele não somente nos dá suas preciosas e grandiosas promessas, como também Ele é fiel e justo para quê? Para cumprir cada uma delas com a sua graça. Creia, exercite a sua fé. Dentro da fé cristã, o objetivo primordial da promessa é despertar no ser humano que a confiança, a onipotência de Deus em cada um de nós. É você ter convicção do Deus que você serve. Não é simplesmente dizer assim, eu sou cristão, eu acredito, mas você tem que acreditar e ver as promessas acontecer na sua vida para a glória dEle, para você testemunhar dEle, para que você seja de verdade uma testemunha ocular daquilo que Deus está fazendo e você, pelo seu testemunho, pela sua maneira franca de falar, você vai alcançar muitos para a glória e honra do Senhor Jesus. Por isso que lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 56. Uma palavra que eu gosto muito.
nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Olha só que coisa maravilhosa. Moisés falava, Deus cumpria. Por quê? Porque Deus cumpre com a sua palavra. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Um grande teólogo chamado George Miller, ele escreveu o seguinte: nosso Pai Celestial nunca tira nada dos seus filhos, a não ser que pretenda dar coisa melhor. Você entendeu? Vou repetir o que um grande teólogo, George Miller, disse. Nosso Pai Celestial nunca tira nada dos seus filhos, a não ser que pretenda dar-lhe algo melhor. Perdeu? Não, não perdeu não. Deus vai te dar coisa grande. Deus vai dar muito mais do que você imagina. Todas essas verdades fazem parte do sustento de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Sustento físico, emocional, mental e espiritual. Deus nos sustenta com a sua provisão. Deus nos sustenta com a sua proteção. Deus nos sustenta com a sua consolação. Deus nos sustenta com as suas promessas. Creia nisso. Baixe tua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, como é bom saber que temos